Este trabalho aborda o tema Filtros digitais IR-Butterworth e projetos de filtros IR-Butterworth utilizando computadores, e foi realizado pelos alunos Arthur, Gabriel, Josemar, Paulo e Verônica. Antes de se falar em filtro digital, é necessário o entendimento do que são sinais digitais e sinais analógicos, sendo os primeiros sinais elétricos compostos por uma sequência de valores discretos, ou seja, não contínuos no tempo, como uma palavra binária, por exemplo. Já os sinais analógicos podem ser definidos como qualquer sinal elétrico contínuo no tempo, como a saída de um microfone depois de captar algum som. Pela figura, podemos ver o sinal analógico, apresentado aqui, um sinal digital com maior tempo de amostragem e um sinal digital com menor tempo de amostragem. Nota-se que quanto menor o tempo de amostragem, mais o sinal se aproxima da forma analógica. Atualmente, a eletrônica dos sinais analógicos está caindo em desuso. Muitos dispositivos que se valiam de sinais analógicos têm sido substituídos por digitais. Os sinais analógicos têm sido convertidos em sinais digitais para tornar o armazenamento destes mais práticos, deixando-os mais acessíveis ao consumidor. Para isso, utiliza-se um conversor analógico digital. Essa imagem apresenta um conversor analógico digital, entrando um sinal analógico e saindo um sinal binário, que é o digital. No gráfico, em azul, está a entrada em analógico, sinal analógico, e a saída um sinal digital. Um exemplo comparativo de tal digitalização são as músicas digitais, que substituíram os antigos discos de vinil e fitas magnéticas. Aqui, o vinil e as fitas magnéticas, que são as mídias analógicas, passam pelo conversor analógico digital e sai o CD, que é uma mídia digital. Existe também a conversão DAC, que é digital analógico, muito usada na engenharia de áudio. Os MP3 usam essa conversão, pois transformam sinais armazenados digitalmente em cartões de memória e convertem esses sinais em sinais analógicos, para que então possam ser reproduzidos por alto-falantes ou outro transdutor acústico. No sistema de transmissão, um filtro tem a função de remover partes não desejadas do sinal, como ruído, ou extrair partes úteis do sinal, como componentes de frequência. Há dois tipos principais de filtro, o analógico e o digital. Eles se diferem na montagem física e em seu funcionamento. Um filtro analógico usa circuitos feitos de componentes como resistores, indutores e capacitores, sendo estes os filtros passivos. Existem também os filtros ativos, baseados em componentes ativos como transistores e amplificadores operacionais. Para projetar tal circuito, leva-se em conta a corrente e a tensão elétrica. Esse está representado um filtro ativo passa-baixa. Os filtros analógicos deveriam eliminar completamente as componentes indesejadas de um sinal, porém isso não acontece. Um filtro passa-baixo, por exemplo, deveria apresentar uma resposta onde sinais com frequências maiores que a frequência de corte deveriam ser totalmente atenuados. Como os filtros reais não eliminam totalmente as componentes de frequência indesejável, as respostas em frequência esperada de um filtro são as apresentadas na figura: passa baixa, passa alta, passa faixa, corta faixa, passa faixa baixa, passa faixa alta e passa faixa alta e baixa. Já no caso de um filtro digital, usa-se um processador digital para fazer cálculos numéricos com os valores de sinal de entrada. Nesse filtro, o sinal é representado por uma sucessão de números em lugar de tensão e corrente, que é no caso do filtro analógico. Um filtro digital é a implementação de um algoritmo matemático em hardware ou software que opera sobre sinal x de n aplicado em sua entrada, gerando uma saída, uma versão filtrada yn de x de n. Existem três regiões relevantes do filtro: a banda de passagem, que refere às frequências inalteradas, a banda de paragem, que é a região que deve ser eliminada na saída do filtro, e a banda de transição, que é a região entre a banda de passagem e a de bloqueio. A frequência de corte é a divisão entre a banda de passagem e a banda de transição. O processo de filtragem de sinais
pode ser realizado digitalmente de acordo com o diagrama apresentado. O bloco conversor AD converte o sinal de tempo contínuo x de t em uma sequência x de n. O filtro digital processa a sequência x de n, resultando em outra sequência yn, que representa o sinal filtrado na forma digital. Esse sinal yn é então convertido para um sinal de tempo contínuo por um conversor DA e reconstruído através de um filtro passa-baixa, cuja saída é o sinal y de t, que representará a versão filtrada do sinal x de t. Essa figura apresenta o processo de filtragem de sinal com ruído. Note-se que quanto maior a ordem do filtro, mais limpo é o sinal filtrado, ou seja, mais próximo é do sinal ideal. Os filtros digitais são caracterizados em duas classes, dependendo da duração da sequência y de n, quando aplicado em sua entrada um sinal do tipo impulso. 1. São os filtros digitais cuja resposta ao impulso apresenta duração finita, f e r, e 2. Os filtros digitais cuja resposta ao impulso apresenta duração infinita, no caso o I e R. São chamados de filtros I e R os filtros digitais que têm resposta ao impulso com duração infinita. Se compararmos com os filtros de impulso de resposta finita, estes filtros são capazes de obter uma aproximação da frequência desejada com menores multiplicadores, ou seja, com menores coeficientes para se obter um tipo de filtragem em relação à entrada. Então, em várias aplicações práticas, estes filtros se tornam mais adequados. Como vemos neste diagrama, a saída depende do valor da entrada, assim como da quantidade de coeficientes que vão modelar e determinar o tipo do filtro, como por exemplo, se ele é um passa-baixa, se é um passa-alta, se é um passa-faixa. Y de Z representa o valor da saída do filtro. Dentre as características dos filtros de resposta ao impulso com duração infinita, podemos destacar sobre a falta de estabilidade do filtro, ou seja, possui um comportamento o qual é vulnerável à constância do modelo, e esta é uma característica desvantajosa quanto em qualquer aspecto. Outra característica deste filtro é a presença de polos, ou seja, possui extremidades no eixo complexo que descreve o gráfico. Destacamos também que este filtro é derivado de protótipos de filtros analógicos. Primeiro, temos a resposta de um filtro analógico, o qual pretende se transformar em digital, e então obter o filtro IIR. Outra característica desvantajosa é ter fase difícil de ser controlada, lembrando que estes filtros são instáveis. E também podemos destacar que o custo deste filtro é menor em relação aos filtros de resposta finita ao impulso, devido à característica de utilizar menores multiplicadores em sua programação ou modelo a fim de cumprir a mesma tarefa. Bom, agora vamos ver como se projeta um filtro. Em geral, vamos considerar 5 passos para elaborar o projeto. O primeiro consiste na especificação do sistema a ser determinado. O segundo consiste no cálculo dos coeficientes, o qual podemos determinar o tipo de filtragem a ser estabelecido. O terceiro passo fica para a realização, o qual vamos equacionar o sistema a fim de se obter a modelagem do filtro desejado. O quarto é a análise dos efeitos de quantização, onde vamos determinar o range do filtro a ser medido. E por último, é hora de implementar o software, o qual pretende obter as respostas de frequência do sistema elaborado. Vamos agora ver como se projeta um filtro IIR, que, como tratamos anteriormente, ele é derivado de um protótipo de um filtro analógico. Ou seja, devemos primeiro elaborar um filtro analógico, o qual posteriormente vamos utilizar o método da transformação bilinear, que vamos converter a frequência analógica em frequência digital. HDS representa acessibilidade analógica e HZ a acessibilidade digital. Alfa representa o mesmo que a razão de 2 pelo período analógico, sendo o período
calculado pela razão de 1 pela frequência analógica. Após este passo, é possível se obter a aproximação da frequência digital, através dessa equação, onde ômega é equivalente à frequência digital. Alfa, como dito anteriormente, representa a razão de 2 sobre o período. E ω representa o valor da frequência analógica a ser convertida. Os filtros I e R são comumente utilizados para processamento de sinais, como, por exemplo, para determinar ondas ou energias espectrais. Dentre os filtros, podemos destacar os filtros Butterworth e Chebyshev. Como o nosso trabalho é sobre os filtros Butterworth, vamos dar sequência sobre este modelo. O filtro digital Butterworth foi desenvolvido pelo engenheiro Stephen Butterworth e tem como finalidade ter uma resposta em frequência mais plana na banda passante. O modelo desse filtro é o passa-baixa. A resposta em frequência de um filtro Butterworth é muito plana, ou seja, não possui ondulações na banda passante e tem uma queda linear tendendo ao infinito. Quanto maior a ordem do filtro, mais ele se aproxima de um filtro ideal. Para um filtro de primeira ordem, a resposta varia em 20 dB por década ou 6 dB por oitava. É o único que possui o mesmo formato, independente da ordem do filtro, mudando somente a sua inclinação, o que pode ser percebido pela análise dessa figura. A inclinação dele muda dependendo da ordem do filtro, mas na banda passante possui o mesmo formato. A função de transferência magnitude de um filtro passa-baixa pode ser definida matematicamente com essa expressão, onde G é o ganho do filtro, H é a função de transferência, J é um número imaginário, N é a ordem do filtro, ômega é a frequência angular do sinal em radianos por segundo e ômega-c é a frequência de corte. Simplificando a expressão anterior, fazendo a frequência de corte ômega-c igual a 1, temos essa nova expressão. Para ômega igual a 1, a magnitude m será de menos 3 dB para todos os valores de n. A magnitude tende para zero quando o ômega tende ao infinito, e a magnitude será igual a 1 quando o ômega for zero para todo n. A magnitude é uma função de frequência decrescente. Esse é um gráfico de um filtro passa-baixa Butterworth de ordem n. Podemos perceber o que foi dito anteriormente. Para ômega igual a 1, a magnitude será de menos 3 dB e é a frequência de corte. Para ômega igual a 10, por exemplo, a magnitude será de menos 20 dB, uma década acima. E para ômega igual a 0,1, a magnitude será de zero, uma década abaixo. Transformada bilinear. A transformada bilinear é um método de transformação algébrica entre os planos S e Z, de forma que o eixo imaginário do plano S seja mapeado no círculo de raio unitário do plano Z. Essa transformação algébrica é dada pela seguinte equação: H de Z é igual a HC de S quando S é igual a M de Z, onde H de Z é a função de tempo discreto, HC de S é a função do sistema de tempo contínuo e S igual a M de Z é a função de mapeamento apresentada na segunda equação, onde TD é o período de amostragem do sinal. Nessa figura, temos a representação dos planos S, que representa as frequências de tempo contínuo, e o plano Z, que representa as frequências de tempo discreto. Então, como podemos notar, essa transformação do tempo contínuo para o tempo discreto é não linear, porque o eixo imaginário do plano S é definido de menos infinito a mais infinito, enquanto o círculo do raio unitário é definido de 0 a 2π. Este método de transformação bilinear
tem como principal vantagem o fato de evitar aliasing, o que garante as características de uma função de transferência no tempo contínuo ao gerar uma função de transferência no tempo discreto. Projeto de filtro IR Butterworth, utilizando MATLAB. Através do software MATLAB, será projetado um filtro com as seguintes características: filtro passa-baixa de primeira ordem com frequência de amostragem de 200 Hz e frequência de corte de 50 Hz. Após aberto o MATLAB, para projetar o filtro, devemos usar a ferramenta Filter Design. Agora, basta inserir as características do filtro desejado. Neste caso, filtro IR Butterworth, tipo de filtro passa-baixa, primeira ordem, com frequência de amostragem de 200 Hz e frequência de corte de 50 Hz. Vamos analisar a resposta deste filtro. Como podemos ver, o gráfico acima nos dá a resposta de magnitude por frequência. Em seguida, temos a resposta de fase por frequência. E agora, mantendo as mesmas características desse filtro, iremos aumentar apenas a ordem, fazendo assim um filtro de ordem 5. Como podemos ver, esta é a resposta de fase por frequência. E temos aqui em seguida a resposta de magnitude por frequência. Agora vamos aumentar a ordem para 20. Temos aqui a resposta de magnitude por frequência, em seguida a resposta de fase por frequência. Como a gente pode perceber, a resposta desse filtro IR Butterworth ela não apresenta oscilações na banda passante e tem uma inclinação mais íngreme conforme o aumento da ordem. Quanto maior a ordem, mais próximo do ideal. Com este trabalho, foi possível entender como um sinal é processado do tempo contínuo para o tempo discreto, as vantagens do uso da transformada bilinear a fim de evitar o aliasing que ocorre quando um sinal é amostrado em uma taxa 2 vezes menor que o sinal o qual deseja-se registrar. Ao projetar um filtro IR Butterworth passa-baixa no MATLAB, foi possível comprovar suas características, como a ausência de ripple na banda passante, a inclinação mais íngreme na banda atenuada para ordens mais elevadas, e apresenta uma queda relativamente mais lenta quando comparado com um filtro elíptico ou Chebyshev 1.